Exame e julgamento de contas. Há regras específicas sobre exame e julgamento de contas e nós vamos começar pelas regras de omissão no dever de prestar contas. Assim que termina o prazo legal de prestação de contas, o fato é informado à autoridade judicial, caso algum partido ou candidato não tenha prestado as suas contas, a autoridade judicial determina a sua autuação e a instrução dos autos com algumas informações relativas a recursos do fundo partidário recebidos, fonte vedada, recursos de origem não identificada. O prestador de contas omisso, então, é notificado para que manifeste em 3 dias sobre esta circunstância de um processo autuado que pode redundar no julgamento de contas não prestadas. Se assim permanecer, o Ministério Público deve manifestar-se em até 2 dias e as contas serão julgadas, então, não prestadas. Quanto ao processamento das contas, contas regularmente prestadas possuem análise técnica e a análise técnica nestas eleições prescreve a resolução do TSE que os documentos podem ser examinados por amostragem. Esta amostragem é técnica e definida nos procedimentos técnicos de exame diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível realizar diligências em até 3 dias, sob pena de preclusão. Documentos não apresentados, esclarecimentos não prestados pelos prestadores de contas nesse prazo não devem ser aceitos após este prazo, opera o Instituto da Preclusão. Parecer técnico que conclua sobre novas irregularidades sempre obriga a possibilidade de vista para a manifestação do prestador de contas no prazo máximo de 3 dias. O Ministério Público Eleitoral deve manifestar-se em até 2 dias e aí as contas são encaminhadas para julgamento. As possibilidades de retificação da prestação de contas. As contas podem ser retificadas apenas em 2 hipóteses: ou no cumprimento de diligências que demandem especificamente a retificação, ou na hipótese de o prestador de contas identificar um erro material e voluntariamente consertar o erro pela retificação das contas. É claro que nesta hipótese, antes que a unidade técnica aponte a falha. Caso a unidade já tenha apontado, isso não é mais possível ser feito. Quanto ao julgamento, as contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou julgadas não prestadas. Estas são as hipóteses de julgamento que existem na Justiça Eleitoral em relação às prestações de contas. A decisão sobre as contas dos candidatos eleitos precisa estar publicada em até 3 dias antes da diplomação. Não observar o prazo para encaminhamento da prestação de contas à Justiça Eleitoral impede a diplomação enquanto perdurar a omissão. Veja, desaprovação de contas não impede a diplomação. Ela pode redundar na apuração de uma série de ilícitos que podem resultar na cassação do mandato, mas a diplomação ocorre. A posse ocorre e o exercício no cargo também. Já não prestar contas tem um efeito mais grave, não ocorre sequer a diplomação. E sem a diplomação não é possível tomar posse no cargo. Se as contas forem julgadas não prestadas, mas forem posteriormente apresentadas, a Justiça Eleitoral não as julga novamente, porque trata-se de um processo judicial que já terá tido a sua solução consolidada. Se elas forem apresentadas no curso do mandato, elas não têm o efeito de retirar a penalidade que haja sido aplicada. Se forem apresentadas depois do mandato já decorrido, também a penalidade se estende até que efetivamente elas forem prestadas. Vamos tratar agora das consequências da omissão de prestar contas. Ao partido político que não presta contas, as consequências são a perda de cotas do fundo partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal. Esta consequência é bastante grave, ela impede o funcionamento do partido. É como se o partido, para a Justiça Eleitoral, não existisse. Para o candidato, as consequências de ter as suas contas julgadas não prestadas são o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu. E persistem os efeitos dessa impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, inclusive até depois do mandato, caso ele não regularize as suas contas neste prazo. Quais são as consequências para a desaprovação de contas? Em relação ao candidato, diretamente na Resolução 23553, estão previstas as seguintes consequências. O processo deve ser encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para que ele apure a possibilidade de ingressar com uma representação por abuso de poder econômico, se for o caso,
E os recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha mal aplicados, é determinada a devolução desses valores ao Tesouro Nacional. Também é possível representar pelo artigo 30A da Lei das Eleições, captação ilícita de recursos, realização ilícita de gastos eleitorais. Já o partido político, a penalidade por desaprovação de contas é a perda do fundo partidário no ano seguinte ao da decisão, pelo período de 1 a 12 meses, e este período é graduado em relação à razoabilidade e proporcionalidade da falta cometida. Quanto mais grave a irregularidade, maior o período de suspensão de recursos do fundo partidário. Ainda assim, o julgamento de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de que outros órgãos possam apurar infrações que estejam vinculadas a essas contas, sejam antecedentes ou aconteçam de forma relacionada a elas. Isso verificado no curso de investigações que possam estar ocorrendo ou mesmo em investigações futuras. Então, a aprovação de contas eventual pela Justiça Eleitoral não é uma chancela dos atos praticados em relação a outras esferas, inclusive criminais. Também a autoridade judicial prescreve a norma, está obrigada a encaminhar a outros órgãos competentes todas as provas que sejam captadas nos processos de prestação de contas de campanha eleitoral e que sejam de competência de apuração por eventuais ilícitos em outras esferas, para instrução. Recursos. Cabe recurso das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral na seguinte forma. Das decisões proferidas pelo juiz eleitoral, cabe o recurso ordinário ao TRE no prazo de 3 dias. Das decisões proferidas pelo TRE, cabe apenas o recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. E as decisões do TSE, em regra, são irrecorríveis, a não ser que contrariem expressamente algum dispositivo da Constituição Federal. Neste caso, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. É possível ainda no curso das campanhas eleitorais oferecer denúncias, representações, a Justiça Eleitoral apura indícios de irregularidade, é possível realizar a fiscalização concomitante, tudo com a intenção e o objetivo de interromper atos ilícitos que estejam sendo praticados durante a campanha, não permitir que eles se perpetuem, restaurar a legalidade. Vamos verificar com mais detalhe agora quais são os procedimentos mais importantes de fiscalização das contas ao encargo da Justiça Eleitoral. É preciso compreender que o processo eleitoral é a única garantia que existe, a única forma de funcionamento e legitimação do regime que temos no país, que é o da democracia representativa. A Justiça Eleitoral, neste viés e com esse propósito, tem atribuições de controle para garantir a legitimidade dos resultados da eleição. E o julgamento de regularidade de contas está diretamente relacionado à legitimidade dos resultados da eleição. Para isso, há uma série de mecanismos processuais que a Resolução 23553 prescreve que podem e devem ser utilizados. A autoridade judicial tem a possibilidade de determinar a apresentação de provas pelos fornecedores a qualquer tempo, pode determinar busca e apreensão, exibição de documentos, medidas antecipatórias de produção de provas, pode determinar quebra do sigilo bancário e fiscal do fornecedor, dos terceiros envolvidos, do próprio candidato, tudo com a possibilidade de impedir o uso de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada na campanha eleitoral. Além disso, temos a possibilidade de abertura de investigação judicial pelo artigo 30A da Lei das Eleições, temos a possibilidade da ação de apuração de abuso do poder econômico, artigo 22 da Lei Complementar 6490, e ainda a possibilidade de instauração de diversas ações criminais para apurar a ocorrência de crimes que nós consideramos crimes comuns previstos no Código Eleitoral, previstos especificamente nos artigos 347 a 350, que tratam do crime de desobediência, de falsidade documental, falsidade ideológica e omissão. Além disso, é possível responsabilizar pessoalmente em processos específicos e nas esferas competentes, em razão de infrações cometidas na arrecadação e aplicação de recursos de campanha quaisquer envolvidos, sejam ilícitos da esfera civil, criminal ou mesmo tributária. E, por fim, é importante lembrar que também os crimes de lavagem de dinheiro podem ser identificados no curso da campanha eleitoral. Neste caso, os crimes previstos na Lei 9.613 de 98 devem ser apurados pela Justiça Comum.
a apuração de ilícitos antecedentes ou vinculados, a remessa de documentos e informações a outros órgãos para apuração e o requerimento de medidas cautelares para evitar irregularidades ou cessar ilegalidades é muito importante. A prestação de contas à Justiça Eleitoral é totalmente informatizada e interage com uma complexa rede de informações. Hoje ela é o sistema eleitoral de maior complexidade da Justiça Eleitoral. Temos prestação de contas praticamente online, com a obrigação de que as doações sejam informadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas do seu recebimento e a Justiça Eleitoral imediatamente procede à sua divulgação. Tudo isso viabilizou a criação do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. O núcleo nada mais é do que a instrumentalização do poder-dever de controle que a Justiça Eleitoral possui e a instrução da atuação judicial de forma mais efetiva e eficaz como resultado de julgamento de regularidade de contas. O NIJ é composto pela própria Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pela Receita Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo COAF e pela Polícia Federal. A Justiça Eleitoral integra o NIJ na condição de responsável por examinar a regularidade das contas e contribui no NIJ com todas as bases de dados internas que reúnem todas as prestações de contas no Brasil, confrontadas instantaneamente. A Polícia Federal atua nos inquéritos específicos requisitados pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é o titular das ações, a ele incumbe promover as investigações e as representações derivadas do processo eleitoral. A Receita Federal afere o cumprimento dos limites de doação, verifica a existência e regularidade de doadores e fornecedores e ainda apresenta à Justiça Eleitoral indícios de fontes vedadas. O Tribunal de Contas da União contribui com a aferição de indícios de ausência de capacidade econômica de doadores ou mesmo de ausência de capacidade operacional de fornecedores, porque possui acesso a todas as bases de dados do Poder Executivo Federal. O COAF verifica e afasta movimentações financeiras suspeitas em contas paralelas, seja de pessoas físicas diretamente vinculadas à campanha ou indiretamente vinculadas a ela, monitorando a base de dados eleitoral de todas as contas de campanha, encaminha imediatamente as informações suspeitas para que elas possam ser integradas ao exame de regularidade que a Justiça Eleitoral precisa e deve fazer. Então, o NIJ nada mais faz do que atuar em conjunto com diversas instituições de controle para aferir a integridade das informações, estabelecendo tipologias específicas que redundam em indícios de regularidade que serão apurados. Nas eleições de 2016, foram 140.612 prestações de contas com indícios de irregularidade. Isso é quase 1/3 de todas as prestações de contas no país, envolvendo 1.340 bilhões de reais em indícios. Os indícios buscam sempre apurar desvios de recursos, captação ilícita de recursos, prática de ilícitos eleitorais e ainda perda de legitimidade do resultado. O objetivo é sempre fazer cessar a ilegalidade, restaurar a legitimidade das eleições. Nas eleições de 2018, teremos novamente os indícios de irregularidade sendo apurados concomitantemente à campanha eleitoral. Em 2016, os indícios apuraram fornecedores com número reduzido de empregados, indicando indícios de falta de capacidade operacional para prestar serviços em campanha eleitoral, fornecedores com sócios ou representantes recebendo auxílios financeiros do Bolsa Família, indicando também indícios de falta de capacidade operacional. Apuraram empresas constituídas às vésperas da eleição 2015 e 2016, que possuíam sócios filiados a partidos políticos, o que poderia indicar a possibilidade de constituição de empresa apenas para desvio de recursos da campanha eleitoral. Apurou-se também doadores inscritos como beneficiários de programas sociais do governo, principalmente o Bolsa Família, indicando indícios da falta de capacidade econômica do doador. Doadores cuja renda conhecida era incompatível com o valor doado, indicando também indícios de falta de capacidade econômica para fazer aquelas doações. Doadores sem vínculo empregatício nos últimos 60 dias, ou seja, doadores desempregados, fazendo doações de campanha eleitoral, indicando também indícios de falta de capacidade econômica de doadores. Doadores registrados no sistema de óbitos, de controle de óbitos, doadores mortos, indicando indícios muito expressivos de lavagem de dinheiro em campanha.
porque aqueles CPFs estavam sendo usados indevidamente, fornecedores sem registro ativo em juntas comerciais ou secretarias da Receita Federal, indicando também indícios da falta de capacidade operacional, cessão de veículos por pessoas que não eram proprietárias daqueles bens, fornecedores com relação de parentesco com candidatos ou vice-candidatos, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos, doadores sócios ou dirigentes de empresas recebendo recursos da administração pública, o que poderia caracterizar o ingresso indireto de recursos públicos em campanha eleitoral, e ainda concentração de doadores, pessoas físicas, em uma mesma empresa, indicando, na verdade, um indício de doação empresarial realizada de forma indireta. Todos esses indícios foram encaminhados às autoridades judiciais para apuração. Os estados com indícios de irregularidade mais expressivos ficaram concentrados no Sudeste, Sul do país, e onde houve menos indícios apurados foram nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É importante tratar dos indícios de irregularidade porque nestas eleições de 2018 eles novamente devem ser bastante expressivos. Haverá um rito específico de apuração desses indícios que está previsto no artigo 94 da Resolução 23553. Os indícios serão encaminhados diretamente ao Ministério Público Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral examine a materialidade, a relevância, promova as apurações, investigue a veracidade, a confirmação ou o afastamento desses indícios e comunique à autoridade judicial tão logo estas consequências dos indícios possam ser apuradas, para que as medidas cautelares possam ser adotadas durante a campanha eleitoral, afastando a prática de ilícitos e garantindo a legitimidade do processo eleitoral e da realização da campanha em si. A transparência no processo de financiamento das campanhas eleitorais é essencial. E para isso a Justiça Eleitoral conta com um sistema denominado Divulga Candicontas, que permite a qualquer eleitor e a qualquer servidor da Justiça Eleitoral acompanhar instantaneamente o financiamento das campanhas eleitorais de candidatos e partidos políticos, identificando quem são os doadores e fornecedores de campanhas. A Justiça Eleitoral disponibilizará também o IDC, um sistema de informações voluntárias para doadores e fornecedores de campanha, onde é possível, assim que a doação for realizada e o fornecimento de bens e serviços também, ocorrer a informação à Justiça Eleitoral para que ela possa confrontar essas informações na prestação de contas. Também a Justiça Eleitoral em Santa Catarina, mediante uma campanha específica em favor da ética e da transparência no financiamento das campanhas eleitorais, e contra a corrupção nas eleições de 2018, disponibilizará os caminhos de denúncias de irregularidades e ilegalidades que forem eventualmente identificadas, a Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. A atuação da Justiça Eleitoral é importante, necessária e precisa ser eficaz, ágil e produzir os efeitos que a sociedade tanto espera. Para isso é preciso que toda a Justiça Eleitoral, todo o corpo técnico esteja capacitado em relação às regras de arrecadação, aplicação de recursos, fiscalização, controle concomitante e processamento de contas. Quaisquer dúvidas técnicas devem ser encaminhadas pelo SAC Eleitoral e a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina estará à disposição para dirimi-las. Obrigada.